Dê muita atenção neste momento, pois aquilo que escutará nos instantes seguintes tem o poder de transformar totalmente a maneira como observa a sua existência. Possivelmente, nenhuma pessoa jamais lhe falou algo com tamanha transparência. Você não se encontra estagnado, não carece de sorte, nem está defasado. Você se encontra subordinado, exatamente, acatando um condicionamento psicológico que acabou sendo implementado em seu interior durante muito tempo, sem que notasse. E neste ponto encontra-se a realidade que dificilmente alguém possui a bravura de expressar. Ou você obriga o seu intelecto a acatá-lo, ou ele seguirá obrigando-o a experimentar uma rotina que você repudia. Não há caminho intermediário. Neste momento, responda-me com honestidade. Inúmeras ocasiões você jurou que alteraria sua jornada, que iniciaria uma coisa inédita, que nesta ocasião se mostraria distinto, e breves jornadas depois, tudo retornou ao idêntico modelo, idênticos costumes, idênticos desvios, idênticas justificativas. Tal fato não ocorre por você ser vulnerável, isso ocorre pois o seu cérebro acabou sendo capacitado para reiterar o ontem, e jamais para edificar o amanhã. E é precisamente neste ponto em que tudo inicia sua transformação. Porém, antes de prosseguir, eu desejo que execute uma ação neste instante, que pode soar singela, contudo revela-se intensamente forte. Dirija-se aos relatos e redija com propósito autêntico. Eu domino o meu intelecto e nenhuma coisa consegue me deter. Redija tal frase imediatamente, não postergue para posteriormente, visto que este não representa unicamente um recado, isto constitui uma ordem. Representa o instante no qual você cessa de figurar como uma pessoa que apenas responde à existência e passa a virar uma pessoa que elabora a sua particular vivência. E em breve você compreenderá o motivo pelo qual tal singelo gesto consegue representar o começo de uma metamorfose que você jamais experimentou previamente. Neste momento, visualize tal cenário comigo por um momento, e se, começando na data atual, o seu intelecto passasse a acatar toda a resolução sua? Visualize despertar diariamente sem necessitar batalhar perante a indolência. Visualize possuir organização instintiva. Visualize realizar aquilo que necessita ser executado sem barganha interior. Visualize observar para sua reserva financeira e enxergar saldos que atualmente soam longínquos. Visualize alcançar aquilo que você continua postergando faz décadas: residência, automóvel, independência econômica, uma jornada serena. Neste momento, reflita tranquilamente. O que se transformaria em sua jornada caso o seu cérebro se encontrasse totalmente ajustado aos seus propósitos? Pois é precisamente tal coisa que Napoleão Hill instruía. Ele asseverava um fato que, até o presente, vastas pessoas não compreenderam genuinamente: tudo se inicia no cérebro. Contudo, não é suficiente almejar, você necessita obrigar o seu intelecto a acatar. E neste local repousa o fator que altera tudo. O seu cérebro não opera fundamentado naquilo que você anseia, ele opera embasado naquilo que você reitera. A neurologia esclarece tal fenômeno de maneira bastante evidente. No interior de sua massa cefálica, há um mecanismo denominado sistema ativador reticular. Ele atua como encarregado de peneirar todas as coisas que você capta no universo. Em outras palavras, você não observa a verdade da forma que ela se apresenta, você observa a verdade da maneira que o seu cérebro foi capacitado para visualizar. Caso você reitere a privação, você visualizará a ausência. Caso você reitere o pavor, você visualizará o perigo. Caso você reitere a incerteza, você visualizará o obstáculo em todas as coisas. Contudo, assim que você altera tal fato, assim que você passa a reiterar inéditos modelos psicológicos, uma coisa formidável ocorre. Sua mente passa a inaugurar trilhas, passa a exibir chances que previamente se encontravam ocultas, passa a lhe impulsionar rumo ao sentido correto, sem a necessidade de você pressionar. E por tal motivo é que certos indivíduos aparentam possuir fortuna, porém não representa fortuna, trata-se de condicionamento psicológico. Neste instante, dê atenção a isto: a maior parte dos indivíduos sobrevive de maneira instintiva. Despertam, seguram o smartphone, reiteram a idêntica jornada, raciocinam os idênticos fatos e aguardam desfechos distintos. Entretanto, tal coisa resulta inviável, visto que, enquanto o intelecto permanecer idêntico, a existência prosseguirá inalterada. E neste ponto encontra-se o fator mais relevante: caso não tome o domínio do seu cérebro, ele prosseguirá tomando o domínio da sua trajetória. Tal fato representa sobreviver em circuitos de iniciar, cessar, reiniciar, renunciar. Circuitos de expectativa, desapontamento e imobilidade. Porém, tal situação consegue se alterar. E tal mudança se inicia com uma escolha singela:
estipular que, iniciando na data atual, você não irá mais se submeter ao seu intelecto, o seu intelecto irá se submeter a você. Caso tal reflexão já esteja criando lógica para si, caso você esteja passando a visualizar uma coisa distinta em seu íntimo, registre-se imediatamente no espaço Mentalidade Rio e marque a curtida. Tal atitude auxilia este recado a alcançar maiores populações que igualmente necessitam acordar. E prossiga ao meu lado, pois aquilo que você compreenderá neste instante consiste naquilo que genuinamente divide os indivíduos que sobrevivem estagnados daqueles que passam a alcançar todas as coisas que almejam. E tal fato encontra-se diretamente associado a uma coisa que você reitera diariamente sem notar. E é precisamente neste ponto onde a maior parte dos sujeitos perde o domínio sem sequer notar, visto que creem que o obstáculo reside na carência de chance, na carência de verba, na carência de prazo. Contudo, a realidade revela-se consideravelmente mais intensa. O obstáculo reside no modelo psicológico que elas reiteram diariamente. E porventura sua jornada econômica esteja estagnada hoje não unicamente por escassez de capital, sim, porém visto que determinados costumes ainda estão obstaculizando você de progredir. Agora permita-me lhe relatar uma narrativa verídica que exibe precisamente de que modo a mentalidade pode transformar integralmente uma jornada econômica. A narrativa de Soichiro Honda é uma das maiores comprovações de que a bonança inicia dentro do intelecto. Na atualidade o termo Honda é renomado no planeta integral, porém quase ninguém entende o procedimento. Antes do triunfo sucederem desilusões, recusas e contratempos gigantescos. Sério Honda veio ao mundo em um clã desprovido de recursos no Japão. Desde a juventude encarou restrições econômicas, porém ele possuía algo distinto: percepção. Enquanto numerosos indivíduos aceitavam o cenário complexo como imutável, Honda cria que conseguiria estruturar algo superior. E isso transformou tudo. Agora reflita sobre isso. Quantos indivíduos desistem visto que o início é complexo? Quantos creem que o panorama presente dita o amanhã? Porém Honda não raciocinava desse modo. Mesmo encarando contratempos, prosseguiu estudando, aprendendo e buscando aperfeiçoar. E nesse momento veio um dos períodos mais complexos da existência dele. Após labutar durante anos em um plano de componentes automobilísticos, ele buscou comercializar sua concepção para a Toyota e obteve recusa. Agora visualize isso: anos de empenho e uma réplica desfavorável. Quantos indivíduos desistiriam naquele ponto? Porém Honda prosseguiu. Obstinou-se mesmo sem prestígio imediato e após isso os contratempos se elevaram ainda mais. Durante o conflito, sua indústria foi destruída. Logo após, um abalo sísmico arruinou o que restava. Ele virtualmente perdeu tudo. Porém preste consideração nisso: o que arruína a maior parte dos indivíduos não são os desfalques, é a mentalidade derrotista após os desfalques. E Honda se negou a raciocinar como alguém derrotado. Enquanto numerosos indivíduos vislumbravam o término, ele prosseguia buscando chances. Sendo assim, iniciou a moldar pequenos propulsores em bicicletas. Algo elementar, porém aquilo iniciou a progredir e anos após surgiu a Honda Motor Company, uma das maiores corporações do planeta. Agora preserve isso: a jornada econômica de um indivíduo raramente se transforma antes de a mentalidade dele se transformar primeiramente. Visto que Honda poderia ter empregado a penúria como justificativa, poderia ter desistido após as recusas, porém optou por prosseguir aprendendo e progredindo. E porventura essa seja a comunicação que você carecia escutar hoje: seu início não dita seu paradeiro. Seus contratempos não estabelecem até onde você consegue aportar. Visto que numerosos indivíduos economicamente estagnados já desistiram mentalmente antes mesmo de buscar progredir. Porém indivíduos convictos compreendem algo potente: a bonança é estruturada mediante percepção, obstinação e mentalidade. E porventura hoje o Criador esteja permitindo determinados procedimentos exatamente para robustecer seu sustentáculo emotivo, visto que capital sem maturidade arruína indivíduos. Porém quando seu intelecto aprende foco, sua existência inicia a se aprontar para algo superior. E porventura o principal impedimento da sua jornada econômica jamais tenha sido escassez de chance. Porventura tenha sido unicamente a maneira como você aprendeu a contemplar a si próprio e o amanhã. Agora porventura você esteja refletindo: de que modo eu inicio a transformar minha jornada econômica? A réplica pode ser mais complexa do que você supõe. Visto que destravar a jornada econômica não inicia unicamente faturando mais capital, inicia formatando uma inédita mentalidade. De acordo com Napoleão Hill, seu intelecto opera como um terreno produtivo. Tudo aquilo que você fomenta cotidianamente inicia a progredir.
Se fomenta pensamentos de fracasso, sua existência permanece restrita. Se fomenta receio, hesitação e desânimo, suas resoluções prosseguem pequenas. Porém, quando você inicia a formatar percepção, seu agir se transforma e agir gera efeitos. Agora preserve isso. A bonança é fruto de quem você está se convertendo cotidianamente. E porventura o estágio inicial para destravar sua jornada econômica seja aprender a dominar aquilo que comanda seu intelecto, visto que muita gente almeja prosperar porém vive rodeada de negatividade, lamentação, desorganização, escassez de foco, e posteriormente não compreende a razão pela qual a existência prossegue estagnada. Agora preste consideração nisso, indivíduos prósperos raciocinam de forma distinta. Enquanto muitos despendem vigor lamentando, indivíduos convictos despendem vigor estruturando, aprendendo, aperfeiçoando, formatando competências. E isso transforma tudo, visto que progresso econômico comumente acompanha progresso individual. Quanto mais você amadurece, mais aptidão formata para gerenciar chances. E porventura esse seja o fundamento pelo qual determinados indivíduos ganham capital e perdem tudo velozmente. Bonança sem sustentáculo emotivo convertir-se em desordem. Por esse motivo você carece formatar 3 aspectos: foco, dedicação e discernimento emotivo e percepção de longo prazo. O foco faz você prosseguir mesmo sem estímulo. O discernimento emotivo obstaculiza resoluções impetuosas e a percepção faz você contemplar além do período presente. Agora reflita sobre isso. Quantos indivíduos estão aprisionados economicamente visto que vivem unicamente buscando deleite instantâneo? Despendem sem domínio, desistem velozmente, não alcançam manter constância. Porém, indivíduos que prosperam compreendem algo potente. Pequenas resoluções replicadas cotidianamente geram imensas transformações no amanhã. E porventura hoje sua jornada econômica esteja clamando precisamente por isso. Inéditos costumes, inéditas opções, uma inédita maneira de raciocinar. Visto que quando seu intelecto se transforma, seus agires se transformam. Você inicia a despender com mais discernimento, inicia a dominar ímpetos, a raciocinar antes de operar, a estruturar em vez de unicamente subsistir. E paulatinamente algo inicia a suceder. Sua existência cessa de ser conduzida pela aflição e inicia a ser conduzida por intento, transparência e percepção. Agora preserve essa colocação. Bonança não é unicamente possuir capital, é formatar um intelecto apto para estruturar, gerenciar e manter progresso. E porventura a verdadeira transformação da sua jornada econômica inicie no instante em que você deliberar cessar de operar como alguém aprisionado à penúria. Agora eu almejo que você reflita honestamente sobre sua existência. Porventura durante prolongado tempo você creu que bonança era unicamente questão de ventura ou que determinados indivíduos vieram ao mundo fadados ao triunfo enquanto outros vieram ao mundo para batalhar a existência integral. Porém após tudo que você escutou hoje cá você compreendeu algo potente. A jornada econômica inicia primeiramente no intelecto, visto que antes de a bonança manifestar-se externamente ela carece ser estruturada internamente. Na maneira como você raciocina, na maneira como réplica aos contratempos, no foco que formata cotidianamente, nas opções que adota quando ninguém está observando. E porventura o principal impedimento da sua existência jamais tenha sido unicamente escassez de capital. Porventura tenha sido receio. Receio de arriscar, receio de progredir, receio de retirar-se do ambiente cômodo. Visto que um intelecto configurado para a penúria constantemente depara com motivos para permanecer reduzido. Porém indivíduos convictos compreendem algo potente. O amanhã se transforma quando a mentalidade se transforma. Agora preserve isso. Sua existência dificilmente progredirá além daquilo que seu intelecto crê ser realizável. E isso transforma tudo, visto que significa que sua modificação econômica inicia no instante em que você delibera raciocinar de forma distinta, operar de forma distinta, cessar de alimentar pensamentos derrotistas, cessar de operar unicamente pelo ímpeto emotivo e iniciar a estruturar uma mentalidade aprontada para prosperar. De acordo com Napoleão Hill, indivíduos vitoriosos formatam obstinação, prosseguem mesmo quando os efeitos ainda não despontaram. E porventura seja precisamente isso que esteja carecendo para muita gente, permanecer estável no procedimento. Visto que bonança verídica raramente sucede velozmente. Ela é estruturada vagarosamente com foco, com constância, com amadurecimento emotivo. E porventura hoje o Criador esteja mais focado em robustecer seu sustentáculo interior do que apressar seus efeitos. Visto que capital sem comedimento emotivo arruína indivíduos. Porém quando seu intelecto retém domínio sua existência inicia a se aprontar para algo superior. Agora reflita sobre isso.
Quem você conseguiria se converter daqui a alguns anos se iniciasse hoje a formatar uma mentalidade próspera? Quantas esferas da sua existência se transformariam? Porventura muito mais do que você supõe. Visto que quando seu intelecto progride e sua percepção progride conjuntamente, você inicia a contemplar chances onde antes observava unicamente barreiras. Inicia a operar com mais discernimento, mais comedimento, mais transparência e desse modo sua jornada econômica inicia a escutar sua inédita mentalidade. Agora eu almejo te sugerir algo elementar porém potente. Expresse aqui abaixo eu vou destravar minha jornada econômica. Redija isso como uma deliberação, como um pacto com o indivíduo que você almeja se converter. E se este conteúdo dialogou com você, positive o conteúdo aí, se registre no canal, acione o alerta e dissemine com alguém que carece escutar essa comunicação hoje. Permita-me esclarecer tal fato de maneira descomplicada. O seu cérebro opera feito um terreno produtivo. Todas as coisas que você semeia, florescem. Porém há um pormenor que altera tudo. Você não cessa de semear em instante algum. Todo raciocínio que você reitera, toda sentença que você profere a si próprio, toda incerteza que você acolhe, tudo isso representam grãos sendo inseridos no interior do seu intelecto. E o seu intelecto não indaga, ele não avalia caso aquilo seja positivo ou negativo, ele meramente acata e converte em vivência. Napoleão Hill denominava isso como raciocínio predominante. Em outras palavras, a reflexão que você mais reitera vira o modelo de sua jornada. Neste momento, raciocine ao meu lado, com completa honestidade. Qual consiste o gênero de raciocínio que você vem nutrindo recentemente? Encontra-se complicado, não serve para mim, eu não sou capaz, minha jornada não flui. Caso tal seja o modelo, logo você já tem ciência daquilo que vem sendo edificado no seu interior. Entretanto, neste ponto encontra-se o fator que altera tudo e raros indivíduos compreendem tal aspecto genuinamente. Você não necessita aguardar notar-se preparado, você necessita iniciar a reiterar o que almeja virar. E tal fato não constitui incentivo, tal fato constitui método científico. Sempre que você reitera uma reflexão com constância, seu encéfalo elabora ligações nervosas. No princípio mostra-se brando, praticamente invisível, porém com o decurso isso convertisse num trajeto instintivo. Assemelhar-se a uma picada no centro de um bosque. No princípio, nenhuma pessoa transita naquele local, contudo, assim que você passa a trilhar diariamente pelo idêntico trajeto, ele se alarga, se enrijece e vira a via primária. Neste instante, visualize tal fato empregado na sua vivência, caso você inicie diariamente reiterando que se mostra competente, que vem progredindo, que vem edificando uma coisa superior, inclusive sem enxergar desfecho ainda, o seu cérebro passa a acatar tal fato como realidade. E originando-se de tal instante, todas as coisas passam a se organizar. Suas escolhas se alteram, sua conduta se altera, sua atitude se altera. Você cessa de operar feito um indivíduo bloqueado e passa a operar feito uma pessoa em desenvolvimento. E neste local encontra-se o mistério que a maior parte desconhece. Você não experimenta aquilo que anseia, você experimenta aquilo que fortalece. Devido a isso, inumeráveis sujeitos almejam enriquecer, contudo atravessam a jornada inteira fortalecendo a privação. Almejam evoluir, porém nutrem o pavor. Almejam alterar a existência, contudo prosseguem reiterando as idênticas reflexões habituais. E tal atitude gera um embate interior. E sempre que há embate, não há avanço. Neste instante, foque nisto. Caso almeje obrigar o seu intelecto a acatar, você necessita tomar o domínio daquilo que ingressa e daquilo que continua no interior dele. Nem toda reflexão é digna de permanecer, nem toda incerteza é digna de foco, nem todo pavor é digno de área. E é neste ponto que inicia a autêntica soberania. Visto que, iniciando do instante no qual você passa a selecionar de maneira deliberada aquilo que raciocina, você passa a recondicionar o seu intelecto. E sempre que o intelecto se altera, a existência segue junto. Neste momento, permita-me realizar um questionamento franco. Caso prossiga raciocinando precisamente da forma que raciocina atualmente, em qual local se encontrará transcorrido um calendário inteiro? Reflita sobre tal fato tranquilamente, visto que a contestação de tal questionamento já vem sendo edificada diariamente no interior do seu cérebro. Contudo, neste ponto segue a porção superior. Você consegue alterar tal fato imediatamente. Você consegue estipular aquilo que irá reiterar. Você consegue estipular aquilo que irá enrijecer. Você consegue estipular em qual pessoa vem se convertendo. E tal escolha consiste no princípio de tudo. Caso tal material venha expandindo o seu cérebro, caso esteja passando a visualizar aquilo que vinha bloqueando, registre-se no espaço Mentalidade Rio e conceda a curtida.
Tal ação possibilita que maiores indivíduos possuam alcance a este gênero de material. E prossiga ao meu lado, visto que neste instante você compreenderá uma coisa ainda mais densa, aquilo que genuinamente obriga o seu intelecto a acatar ou a prosseguir boicotando diariamente. E é precisamente neste local onde sucede o momento de transformação que quase nenhuma pessoa nota. Visto que, até o presente, você compreendeu que necessita dominar aquilo que raciocina. Contudo, há uma coisa ainda mais densa que estipula caso o seu intelecto irá acatá-lo ou prosseguir boicotando. Tal aspecto intitula-se personalidade. Não consiste naquilo que almeja, não consiste naquilo que profere, não consiste sequer naquilo que tenta executar. Consiste no indivíduo que você crê ser sempre que nenhuma pessoa encontra-se observando. Napoleão Hill previamente tornava tal fato evidente ao proferir que, previamente a qualquer desfecho subsistir no universo material, ele já acabou acolhido enquanto realidade no interior do cérebro. E as escrituras sagradas enrijecem tal fato de maneira franca, nos Provérbios 23:07, visto que da maneira que o indivíduo raciocina no seu espírito, desta maneira tal sujeito se configura. Neste momento, pause um instante e assimile tal fato. Você não experimenta aquilo que anseia, você experimenta aquilo que crê se constituir. Caso intimamente você creia que se mostra incompetente, você irá estagnar inclusive possuindo chances. Caso creia que não é digno, irá repelir todas as coisas capazes de obrigá-lo a evoluir. Caso creia que se mostra restrito, irá sobreviver no interior de tais restrições. E tal fato esclarece uma coisa que vastas pessoas não compreendem, o motivo pelo qual certos sujeitos iniciam e renunciam de forma tão veloz. Eles inclusive almejam alterar, porém, intimamente, prosseguem visualizando a si próprios feito idêntico sujeito de previamente. E neste local encontra-se o obstáculo. Você não é capaz de manter uma jornada distinta mantendo a idêntica personalidade. Assemelhar-se a testar edificar uma coisa inédita possuindo um alicerce velho. Não suporta. Neste instante, visualize tal fato ao meu lado, um sujeito que diariamente fortalece em seu interior, eu não sou capaz de preservar a constância, eu constantemente inicio e paraliso, eu não possuo concentração. O que tal sujeito vem executando? Ele vem capacitando o próprio cérebro para acatar tal modelo. Neste momento, observe a face oposta, um sujeito que passa a reiterar, eu me mostro constante, eu obedeço aquilo que inicio, eu venho progredindo diariamente. Inclusive que ainda não se revele inteiramente realidade, o que ocorre? O intelecto passa a acolher. E sempre que o intelecto acolhe, ele passa a organizar tudo. Tal fato mostra-se verificado mediante a neurologia. O encéfalo não distingue inteiramente aquilo que se mostra verdadeiro daquilo que se mostra reiterado possuindo sentimento e frequência. Em outras palavras, aquilo que você fortalece possuindo força vira a sua personalidade. E a sua personalidade estipula a sua conduta. E a sua conduta estipula o seu desfecho. Neste instante, foque nesta ordenação: personalidade, atitude, desfecho, fortalecimento da personalidade. Tal fato converti-se num circuito. Caso a personalidade seja vulnerável, o circuito revela-se desfavorável. Caso a personalidade seja resistente, o circuito revela-se favorável. E por tal motivo é que certos sujeitos aparentam ser invencíveis. Não por se mostrarem superiores, contudo por já visualizarem a si mesmos feito pessoas que não estagnam. Neste momento, conteste-me com honestidade, quem você vem se tornando nas datas recentes? Um sujeito que controla o próprio cérebro ou um sujeito que segue sendo controlado por ele? Visto que tal fato vem estipulando o seu amanhã. Contudo, neste ponto segue a realidade capaz de alterar tudo para si. Você não necessita aguardar alterar exteriormente para alterar interiormente. Você consegue estipular neste instante quem você representa, e derivado de tal escolha, iniciar a operar conforme tal inédita personalidade. E sempre que tal fato ocorre, uma coisa intensa se instaura. Você cessa de batalhar perante si próprio e passa a transitar em prol daquele que escolheu virar. Caso tal fato esteja obrigando-o a ponderar, caso você venha notando elementos que previamente transitavam invisíveis, registre-se no espaço Mentalidade Rio e conceda a curtida. Tal atitude auxilia este recado a atingir maiores indivíduos que igualmente necessitam acordar. E prossiga ao meu lado, visto que há uma coisa capaz de arruinar tudo isto que vem edificando, inclusive posteriormente a compreender tudo isto. E caso não assimile como administrar tal fato, o seu intelecto jamais irá acatar genuinamente. E é precisamente neste aspecto onde praticamente todas as pessoas erram. Não por não compreenderem, não por não possuírem competência,
contudo por não conseguirem administrar uma coisa infalível, a oposição do próprio intelecto. Exatamente. No instante no qual você estipula alterar, no instante no qual você passa a raciocinar de maneira distinta, o seu cérebro responde. E tal resposta surge camuflada. Ela não surge afirmando, irei boicotá-lo. Ela surge sob o formato de na data de hoje, não, posteriormente você inicia, você já testou previamente, repouse um tanto mais. E soa inofensivo, contudo não representa. Trata-se do seu encéfalo testando preservá-lo no modelo arcaico. A neurologia esclarece tal fato de maneira evidente. O encéfalo invariavelmente procura poupar vigor e preservar modelos familiares. Toda alteração, ele traduz enquanto perigo. Por tal motivo, no princípio de qualquer metamorfose, você experimenta incômodo. E neste local encontra-se o equívoco que arruína o amanhã de vastos indivíduos. Eles traduzem o incômodo feito um indício de que se encontram no trajeto incorreto. Contudo, consiste precisamente no oposto. O incômodo representa o indício de que o seu intelecto vem sendo recondicionado. Napoleão Hill previamente afirmava que vastas pessoas renunciam a milímetros do tesouro. E é precisamente neste ponto onde tal fato ocorre. O sujeito inicia, experimenta oposição e cessa, sem notar que se mostrava demasiadamente perto de converter o cenário. Neste instante, visualize tal fato ao meu lado, e caso, em lugar de estagnar, você compreendesse que tal incômodo constitui porção da jornada? E caso, ao experimentar oposição, você afirmasse, isto demonstra que venho me alterando. Em tal instante, você cessa de batalhar perante a jornada e passa a empregar a jornada em seu benefício. E neste local encontra-se o fator que divide aquele que obtém sucesso daquele que prossegue no idêntico espaço. Aquele que triunfa não representa aquele que jamais experimenta obstáculo, representa aquele que não estagna em virtude dele. Neste momento, reflita a respeito de todas as ocasiões nas quais iniciou uma coisa e estagnou: ginásio, empreitadas, aprendizados, alteração de costumes. Não se tratou de carência de competência, tratou-se de carência de compreensão. Você considerou que se mostrava complicado em demasia, quando na realidade, você se encontrava precisamente no estágio onde a alteração iniciava. Neste instante, todas as coisas se alteram. Visto que, neste instante, você tem ciência. Sempre que o intelecto se opuser, não representa indício visando estagnar, representa indício visando prosseguir. Sempre que surgir a incerteza, não representa indício de derrota, representa indício de evolução. Sempre que surgir o incômodo, não representa uma barreira, representa uma entrada. E caso cruze tal entrada, você ingressa num patamar onde a maior parte jamais atinge, o patamar no qual o intelecto passa a acatar genuinamente. Contudo, foque neste fato. Há uma coisa que irá estipular caso você irá cruzar tal estágio ou caso irá estagnar novamente. E tal aspecto intitula-se constância. Não consiste naquilo que você executa uma única ocasião, consiste naquilo que você reitera diariamente. Visto que o seu cérebro não acata a força, ele acata a reiteração. E é neste local onde o cenário se altera totalmente. Caso você reitere durante prazo adequado, inclusive desprovido de desejo, inclusive desprovido de incentivo, inclusive desprovido de desfecho repentino, o seu intelecto passa a fraquejar. E sempre que ele fraqueja, ele passa a operar em prol de você. Aquilo que obriga o seu cérebro a cessar de se opor e passar a edificar a vivência que você almeja. E sempre que atinge este local, uma coisa passa a se mostrar evidente: não diz respeito a incentivo. Jamais disse respeito a isso. O incentivo transita e retorna, ele necessita do estado de ânimo, do cenário, do instante. Contudo, o cérebro que acata não necessita de incentivo, ele necessita de rumo. E é precisamente neste ponto onde a maior parte do sujeito se extravia. Eles inclusive testam alterar, inclusive iniciam de forma positiva, porém não possuem uma meta evidente. E, desprovido de rumo, o cérebro retorna ao modelo arcaico. Napoleão Hill denominava tal fato como intenção estipulada. Ele proferia que qualquer conquista inicia portando uma escolha evidente a respeito daquilo que você almeja. Neste momento, permita-me realizar um questionamento franco, desprovido de rodeios: aquilo que você genuinamente almeja alcançar? Não de maneira imprecisa, não generalista, pontual. Visto que, enquanto não possuir lucidez, o seu intelecto não possui local rumo ao qual transportá-lo. E neste ponto encontra-se o equívoco mudo: o sujeito anseia aprimorar de vivência, contudo tal fato não consiste numa ordem. O cérebro necessita de exatidão. Anseia faturar qual quantia? Anseia alcançar qual coisa?
Anseia em qual período? Revela-se necessário possuir lucidez, proclamação, escolha. E tal fato altera tudo. Visto que, sempre que você proclama uma coisa possuindo lucidez, você desperta uma coisa no interior do seu cérebro. A neurologia denomina tal fato como despertar da concentração orientada. O seu encéfalo passa a operar fundamentado naquilo, peneira chances, elabora resoluções, impulsiona-o. Neste instante, visualize você despertando diariamente possuindo uma meta estipulada, tendo ciência precisa daquilo que você almeja. Tal fato extingue os desvios, extingue a incerteza, extingue a hesitação. E neste local insere-se uma coisa ainda mais intensa. Sempre que você redige, você memoriza. Sempre que você proclama, você fortalece. Sempre que você reitera, você condiciona. E neste momento, eu desejo que transporte tal fato a um patamar superior. Caso não tenha executado isto adequadamente ainda, retorne aos relatos e redija possuindo lucidez, não meramente a sentença, porém aquilo que você almeja alcançar. Visto que tal momento consegue representar o instante no qual todas as coisas passam a se organizar. E neste ponto encontra-se o fator que conclui tudo isto: raciocínio desprovido de atitude não modifica. Você consegue reiterar milhares de ocasiões, contudo caso não opere, nenhuma coisa se altera. E é neste local onde vastas pessoas erram, creem, contudo não realizam. Contudo, sempre que você associa as duas coisas, raciocínio atrelado à atitude, você elabora um vigor gigantesco. Napoleão Hill afirmava que a atitude contínua consiste na ligação intercalando a vontade e a conquista. E a academia ratifica: sempre que você opera conforme aquilo que crê, o encéfalo enrijece ainda mais tal modelo. E tal fato elabora um circuito formidável: raciocinar, operar, fortalecer, progredir. E, de acordo com a quantidade que você reitera isto, mais orgânico se mostra, até que atinge um instante onde você não necessita mais se pressionar. Você meramente se converteu em tal sujeito. E sempre que tal fato ocorre, o seu intelecto não se opõe mais, ele acata. Seu intelecto cessa de configurar uma barreira e vira o instrumento mais vigoroso da sua jornada. E neste momento você atingiu o estágio onde praticamente ninguém atinge. A maior parte dos sujeitos estagna previamente a tal fato. Eles visualizam, adquirem incentivo, experimentam uma coisa, contudo não adotam uma escolha. E é precisamente por tal motivo que nenhuma coisa se altera. Contudo, você atingiu este local. E tal fato já insere-o num agrupamento distinto, visto que neste momento você compreende uma coisa que a maior parte jamais irá compreender. A sua existência não se altera sempre que as situações se alteram, ela se altera sempre que o seu intelecto se altera. E iniciando do presente, você possui dois caminhos: prosseguir sobrevivendo de maneira instintiva, reiterando os idênticos modelos, aguardando que uma coisa de fora solucione a sua jornada, ou tomar o domínio. Tomar o domínio daquilo que você raciocina, daquilo que você reitera, daquilo que você estipula crer. Visto que neste instante você tem ciência, o seu cérebro não constitui uma coisa que você necessita tolerar, constitui uma coisa que você necessita governar. E sempre que executa isso, todas as coisas se alteram. Você passa a visualizar chances em locais onde previamente unicamente visualizava obstáculos. Você passa a operar inclusive sempre que não possui desejo. Você passa a edificar uma variante de si que não acolhe mais sobreviver da idêntica forma. E neste local encontra-se a realidade derradeira que você necessita carregar rumo à sua jornada. Você não veio ao mundo visando sobreviver bloqueado, você não veio ao mundo visando sobreviver restrito, você não veio ao mundo visando reiterar circuitos. Você veio ao mundo visando edificar, visando evoluir, visando enriquecer. Contudo, tal fato unicamente ocorre sempre que você estipula que o seu intelecto não irá mais governá-lo. Neste momento, previamente a finalizar, eu desejo que você execute uma coisa possuindo propósito autêntico. Dirija-se aos relatos e redija: eu domino o meu intelecto e o meu intelecto me guia rumo ao triunfo. Contudo, não redija unicamente visando redigir, redija feito uma escolha. Visto que, originando-se do instante no qual você proclama tal fato, você vem tomando uma promessa perante si próprio. E é neste local onde a maior parte erra. Eles inclusive compreendem, porém não tomam responsabilidade. E aquele que não toma responsabilidade não se altera. Neste instante, visualize-se retornando a este local transcorridos certos calendários e notando que tal gravação assinalou o princípio da sua alteração. Que consistiu neste local, em tal instante, que você estipulou não figurar mais feito o idêntico sujeito. E caso tal material tenha criado importância a você,
conceda a curtida e registre-se no espaço Mentalidade Rio. Tal atitude auxilia-me bastante e propicia que tal recado atinja maiores populações que igualmente necessitam acordar. E jamais se esqueça de tal fato: a coisa inatingível unicamente subsiste até o instante no qual você estipula obrigar o seu intelecto a acatar. Originando-se de tal ponto, aquilo cessa de se revelar inatingível e passa a virar infalível. Neste momento, erga-se, estipule e inicie. Visto que a existência que você almeja já encontra-se aguardando a variante de si que estipulou tomar o domínio do próprio cérebro.